Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E você que acompanha sabe, aqui falamos de gestão de empresa, gestão de negócio, gestão de pessoas, falamos sobre vendas, falamos sobre inteligência emocional e sempre com um convidado super especial. Solta a vinheta! Pessoal, vocês fizeram muitos pedidos nas redes para que a gente pudesse falar sobre o quê? Vendas. Então, depois de mais de 30 podcasts gravados, hoje chegou a hora e olha, não é qualquer convidado que vai falar sobre vendas não, viu? Olha só esse livro aqui, que depois eu vou te falar mais sobre ele. Eu tô com a mega convidada aqui, a Priscila Plaça. Pri, seja bem-vinda. Obrigado. E você viu que eu já tô íntimo, eu chamei de Pri. Mas Pri é assim, vendedor é isso, a gente ganha intimidade fácil, né? Eu tava comentando aqui, né, gente, um pouco antes da gente começar, que tem dois vendedores aqui, né? Porque Ixi. eu sempre fui, sempre não, mas assim, desde que eu entrei na Inspend, que na época ainda era ISAT, era DGL, né, uma história longa, eu entrei para trabalhar com canais e aí eu me apaixonei pela área de vendas. E aí, toda vez que eu me apresento hoje, o pessoal, né, tem lá no mini currículo que é o CEO da Inspend, eu falo, gente, sou vendedor. Ótimo, eu adoro isso. Eu também só me apresento como vendedora. Fiquei até feliz de ver meu livro aqui junto com o Neil Recon. Falei, uau, que chique, hein? E eu fiz de propósito, viu, de ter colocado o outro embaixo aqui, porque eu quero te provocar com algumas perguntas sobre isso aqui hoje, Show. porque eu sei que você criou um super método, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito, e aí a gente pode deixar aqui algumas reflexões. Ótimo. Pelo pouco que eu já te ouvi aqui no antes da conversa, que as pessoas deviam, sabe o quê? Aliás, acho que eu não podia fazer isso. Podia fazer, o Rorô, podia ter os bastidores aqui do nosso podcast, né? Que o Rorô tá sempre comigo na gravação aqui, e a gente faz tantos esquentas, sabe? Pois Que é. às vezes aquilo que a gente falou no esquenta, né? Deveria... É melhor que o conteúdo. Bom demais. Ó, até minha cadeira se impressionou com a gente aqui, você viu? Eu vi. Vocês viram aqui, ó, como é que eu desci aqui? A cadeira me levou para baixo aqui, tá tudo certo. Tá dentro de vendas, porque vendas também é isso. Não dá para você querer controlar tem tudo. Tem que improvisar, não é isso? Tem que aprender. É isso. Ô Pri, diz uma coisa, aqui eu tô vendo assim no seu currículo, especialista em vendas, criadora do método Venda de Valor, que aliás tá aqui no livro, né? Tem um pouquinho dele Tem aí. um pouquinho aqui do livro, dele né? aí, isso. Também já atuou como executiva em desenvolvimento aí de grandes empresas, mais de 35 anos de experiência. Você começou bebê. Não, eu já tô ficando velhinha mesmo. Nada. É que vendas, eu falo que vendas a gente tem que comer muita grama, né? Porque às vezes você fala assim, tudo bem, livro é legal, treinamento é legal, mas a vivência é o que te traz a prática. Não tem jeito. Eu tenho uma visão sobre vendas, e aí você me corrige. Você que é a nossa mestre. O vendedor nunca fica inútil. Vamos chamar assim. Óbvio, ele precisa se adaptar, precisa evoluir. Mas uma pessoa que é boa de vendas, ela tem emprego ou função pro resto da vida, não tem? Sim, você sabe que uma das coisas que eu mais enfrento hoje é os vendedores acharem que eles vão ser engolidos pelas máquinas, né? Os CRMs, inteligência artificial. E eu falo, gente, tudo isso é muito importante, que uma parte da operação de vendas, ela realmente vai ser substituída. Agora, o talento, o seu jeito de fazer, a forma com que você conduz ali a conversa, o improviso, isso é gente. Né? Então, o vendedor que se atualiza, que está sempre conectado, que está sempre estudando, que está sempre ligado, não tenha nem... Pensa assim, não tem um negócio no planeta que funcione sem você ter que vender. A natureza do negócio é você ter que vender algo para alguém. Perfeito. Então, se você for um excelente vendedor, que aliás... Hoje no mercado eu tenho muitos clientes, né, de todas as áreas, todos os segmentos, e o que está mais difícil é você achar um vendedor, né? Preparado, assim, um vendedor bom. Difícil demais, né? A gente tem chamado os vendedores, hoje pelo menos aqui na empresa, de consultores. Isso. Porque é o que a gente gostaria que o vendedor, por exemplo, interpretasse na frente de um cliente, né? E aí quando eu penso em consultor ou numa venda consultiva, a primeira coisa que me vem à mente é um tipo de serviço que todas as pessoas, sem exceção, inclusive as crianças, já passaram. Não sei se você já pegou, mas é assim, consulta.
O cara que faz tua consulta é o teu médico, é o doutor do negócio. É isso. Né? Se o vendedor tivesse a habilidade de um médico, dos médicos bons, obviamente, Claro. né? Daquele que, poxa, faz a pergunta, mas como é que você está se sentindo? Isso começou quando? Isso, não é? Que é, inclusive, a especialidade do Neil Recon, né? O Neil Recon, quando ele estruturou todo o método Spin Selling, é porque a gente aprende a fazer perguntas. E olha que engraçado, né? Você falou de consultor. Hoje em dia eu vejo muito isso. Eu vejo muitas empresas dando muitas vezes o nome de consultor, de gestor. Mas vamos pensar na diferença nesse exemplo que você falou do médico. Né? O que acontece muitas vezes na vida de vendas é que o vendedor ele acaba fazendo tudo muito igual. É como se fosse um clínico geral, sabe? Então ele faz tudo igual para todos os pacientes, para no final da anamnese lá das perguntas ele falar, então tá, é virose. O que acontece? O paciente ou o cliente não tem percepção de valor. Agora imagina o seguinte, imagina que nessa mesma situação hoje, só para ilustrar seu perfil de consultor, você tem um vendedor aí na sua equipe que ele seja especialista. Então, você fala, ou você passa no clínico geral, que faz tudo igual, ou você passa no especialista do joelho direito, que é o que você está precisando. Qual das duas consultas que você pagaria mais caro? Especialista, com certeza. Por quê? Porque ele entende tudo daquilo. Então, só para fazer uma analogia, hoje o papel do vendedor não é fazer tudo igual com todo mundo. O papel do vendedor em consultor é aquele vendedor que entende tanto do negócio do cliente mais do que ele mesmo. Então, ele tem que entender a cabeça do cara, tem que entender onde que o cara segue, que coisas que ele lê, que espaços que ele está, qual que é o perfil do cliente, sabe? Para entender, vamos supor que eu estou atendendo uma empresa de frango, por exemplo. Ele tem que entender do negócio de frango mais do que o mercadinho que vende frango. Então, essa é a visão que eu estou só traçando uma analogia em cima do que você falou, mas que hoje o mercado tem muitos clínicos gerais, mas consultor é o cara que entende muito daquilo que ele faz, entendeu? Quando eu estou, por exemplo, em alguma palestra, algum evento que é para vendedores, eu costumo fazer uma pergunta para eles que é assim, se você encontrasse com o melhor vendedor do mundo no teu segmento, que pergunta você faria para ele? Aí as perguntas... dá uma raiva às vezes de ouvir, Pri. Sabe, que as perguntas assim, como que eu fico rico? Ou, como que você chegou aí? Cara, tem perguntas que eu acho que, aí me corrige, mas a minha visão é assim, os comportamentos, né? Então, cara, que hora que você acorda? Que conteúdo que você lê? Você já leu o livro da Pri, para você saber como é que vende melhor? Né? Que tipo de relacionamento você tem? Quais são os conteúdos de televisão ou de internet que você consome? Porque com base nisso, dá para fazer um tipo de modelagem, não dá? Isso. O que eu falo, assim, às vezes as pessoas me fazem essas perguntas quando eu estou nos meus treinamentos e palestras. Pri, qual que é o segredo das vendas? Ou qual que é o segredo de vender? O segredo de vender é muito simples, é só você conhecer a cabeça do seu cliente. Isso antigamente, né? Quando eu digo antigamente, antes de 2019, né, antes de 2020, mas isso antigamente era tudo mais complexo. Você precisava de muita pesquisa, você precisava ter muito recurso. Hoje, cara, com a internet aí, se você colocar lá o nome do seu cliente no Google, vai aparecer um monte de coisa que você não sabia. Mas o Google te conta. Se você colocar o nome do seu cliente no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, só aquele panorama, aquele cenário das redes sociais que é de graça e está lá acessível, já te dá uma série de elaboração, já te dá um pouco de perfil, te dá o que o cliente gosta, o que ele sonha, quais são as aspirações, o que ele tem de meta de vida. Porque eu falo que, por mais que às vezes, né, o seu cliente está lá e você fala, mas eu vendo para a empresa, que nem no nosso caso a gente vende para a empresa. Mas por trás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. Que tem sonho, que tem aspiração, que tem meta. Então é isso que a gente tem que entender. Então, para mim, eu concordo em gênero, número e grau com você. Assim, para conhecer de venda, você tem que conhecer de gente. Aí você consegue codificar a cabeça do seu cliente. E aproveitando até o gancho que você havia comentado, eu lembrei de uma coisa aqui. Quando a gente fala sobre o especialista, né, o médico que é aquele do joelho esquerdo e tal. Outro dia tinha um neurocientista e ele estava explicando, inclusive, aí essa é para quem é católico, que por que existem santos? Já ouviu isso? Não. É assim, o santo, ele é o especialista da causa.
É mesmo, não tinha parado para pensar nisso. Porque cada santo, né, é o santo daquilo, né? Ele tem uma experiência que ele conseguiu realizar determinada coisa, e aí por causa daquela experiência dele, ele se tornou especialista. Putz, que legal. Eu vou usar isso, hein? Para quem é católico faz muito sentido de entender por que existe um santo, o santo casamenteiro, né? Tem até aquele das santo... causas perdidas. Das causas perdidas. Tem inclusive aquele santo que eu, desde criança, usava quando perdia as coisas. São Longuinho. Não é? Mas isso passa pelo novo perfil do vendedor, que é o consultor. É que eu gosto do nome de vendedor, porque acho que vendedor é vendedor. Então, assim, qual que é o perfil novo do vendedor? É ele ser especialista no problema que ele resolve na vida daquele cliente. E isso não é, na minha leitura, assim, não é vender produto ou vender serviço. Serviço e produto hoje é meio, não é fim. Perfeito. E aí você pega a cabeça do vendedor, e claro, nós fomos treinados para isso também durante a nossa carreira inteira. Bate meta, bate meta, bate meta, bate meta. Então a gente aprendeu a realizar muita coisa. Então a gente tem uma alta capacidade de execução, de realização. Só que hoje, nesse mundo digital, figital, né, físico e digital ao mesmo tempo, a gente está precisando ter uma alta capacidade analítica. E o grande gap que existe no mercado hoje é exatamente esse. As empresas estão correndo que nem maluca para produzir um perfil analítico numa equipe que tem um perfil de execução. E aí a gente está com delay, porque o cliente está muito mais preparado e as equipes de vendas não estão tão preparadas para atender essa nova necessidade do cliente. Perfeito. Uma pergunta que eu costumo fazer para os especialistas aqui é a Pri infância. A Pri lá no momento de criança ainda, antes de ser jovem, antes de ser adolescente, tinha algum traço que de repente fala assim, nossa, isso daqui já mostrava que lá na frente a Priscila vai ser vendedora, vai ter alguma coisa aqui da história que você... Cara, é legal demais essa pergunta, né? Porque, assim, é engraçado. Eu apesar de trabalhar, né, nos últimos, pelo menos, 30 anos de carreira com vendas, 35 mais ou menos, senão vão achar que sou muito velha, né? É muito engraçado porque eu me formei em técnica e mecânica. Puxa. E eu comecei a fazer engenharia mecânica, porque eu gosto de número, eu gosto de precisão e tal. Só que lá na infância, e aí isso eu até conto em algum momento aí na websérie do livro, eu gosto de fazer negócio. Sabe aquela coisa? Vou te dar um exemplo besta e que até ensino minha filha a fazer isso hoje. Poxa, nas férias é fazer brigadeiro para vender para os vizinhos, sabe? Eu gosto de ganhar dinheiro. Sabe aquela coisa? Sim. Não é o dinheiro pelo dinheiro, tá? Mas assim, eu gosto da possibilidade de transformar algo em dinheiro. Transformar algo em algo que seja mais legal para mim. Então, eu me lembro que na minha infância eu fazia, assim, não vou falar porque senão vão achar que vendedor é tudo roleiro, né? Mas eu fazia muito rolo, assim, né? Eu gostava de vender. Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, por exemplo, e eu vendia brigadeiro, ajudava minha mãe a vender roupa, ou coisas do tipo. Eu amava. Hoje, graças a Deus, não se faz mais isso, mas antigamente as mulheres fumavam muito, né? Então, eu adorava quando elas me pediam para ir comprar o cigarro, porque quando eu voltava, o troco era meu. Então, eu gostava de ganhar dinheiro. Então, se eu pudesse pegar um traço... Primeiro que eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, apesar de na infância ser bem tímida, por incrível que pareça, era tímida, e sou um pouco ainda. Mas eu gostava de criar a oportunidade de fazer dinheiro. Para mim, para eu comprar minhas coisinhas, né? Eu venho de uma família muito simples, então tudo que eu queria, que era além daquilo que eu precisava, eu tinha que ir atrás. E eu acho que isso me ajudou bastante na carreira. Aliás, me ajuda até hoje. E provavelmente porque você falou, né, de fazer o rolo, diria assim, é fazer um negócio, né? Pela própria origem da palavra, né? Negar o ócio, né? Isso. A gente não aguenta ficar parado, né? Quer estar fazendo alguma coisa, assim, tem um cachorro, não sei o que fazer com ele, eu troco por 2 gatos e vai fazendo isso. E chegar a oportunidade, eu acho. Não é, né? Isso é legal. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você falou assim, eu gosto muito de números. Qual a importância de um vendedor ou de um gestor de vendas entender de números? Acho que pode até, essa resposta você pode até fazer direto para... Hoje, eu acredito que não tem como você querer se tornar um especialista bom sem uma alta capacidade de análise. Então, entender de números, imagina assim, ó, hoje, quando você
interpreta os dados do seu cliente, você tem que transformar aquilo numa oportunidade. E para mim não existe análise de oportunidade sem números. Então, durante toda a minha carreira, o que me manteve sempre em alta, inclusive na minha carreira corporativa, foi porque eu sempre provei meu resultado. E esse provar resultado, imagina o seguinte, eu trabalho numa empresa e eu tenho que vender para os meus clientes. Poxa, eu preciso minimamente saber qual que é a minha meta, quanto que falta para alcançar, qual a oportunidade que eu tenho no portfólio que eu vou entregar. Olhando para aquele portfólio, analisar histórico, analisar a curva de oportunidade. Então, assim, hoje, sem entender de números, não dá para você criar análise de indicadores, eu ia dizer. E sem análise de indicadores, você não consegue qualificar a sua venda. Tá bom? Não tá bom? Tá bom com o quê? O que eu preciso melhorar? Onde que eu consigo expandir? Onde que eu consigo buscar oportunidade? Onde eu consigo analisar? E dentro do mesmo cliente. Ou, às vezes, dentro do mesmo portfólio. Então, hoje a venda ela é muito mais científica, eu diria. Uhum. Não dá para ser assim, eu vou entrar no cliente e vou vender aquilo básico, né? Não, você tem que olhar, porque hoje está tudo concorrência demais, né, cara? Assim, hoje qualquer um consegue importar qualquer coisa de qualquer lugar do planeta. Então, produto e serviço virou commodity. Qualquer um. Você fala, Pri, mas não é tudo que é commodity. Eu encontro muito isso nos treinamentos. Mas o meu produto é melhor. Mas melhor por quê? Né? Aí eles falam sempre a máxima. Porque eu tenho qualidade e tenho atendimento. Eu falo, E de diferente seria o quê? Entendeu? Hoje, qualidade de atendimento não tem... Todo mundo tem, gente. É que se você não tem, você está fora. Né? Exatamente. Se você não tem, você nem briga. Então, número, para mim... é uma oportunidade que você tem de fazer análise. E é aquilo que eu falei. Na carreira de vendas de hoje, quanto maior a minha capacidade analítica, melhor. E vou te dar um dado. A maior parte das pesquisas, eu leio muito sobre como é que é a carreira de vendas no futuro, as 10 profissões do futuro. A gente lê um monte de artigo. De 10 profissões do futuro, 8 são diretamente ligados à área de negócio. Então... acho que justifica eu saber o número, né? Sem dúvida. E aí, assim, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu iniciei essa... Eu vou pensar na fase que eu comecei a me dar melhor em vendas. Porque no começo não é algo muito simples, né? Eu sou da área de exatas também. Eu sou formado em eletrônica industrial. Eita, nossa. Era meu par. E aí, assim... Então, a gente... pelo menos eu convivi com pessoas muito introspectivas, né? Muito introvertidas. Muito focadas e técnicos e tal. E aí, quando eu vim para cá e comecei a me relacionar, os desafios do dia a dia, eles foram me forçando a mudar. Eu não sei nem se eu tivesse feito, por exemplo, um DISC antes de começar aqui, se o meu I seria alto como é hoje. Eu acho que ao longo, desse período, foram mudando coisas, né? Até porque eu diria que, assim, eu tive que desobedecer a minha mãe. Porque minha mãe falava assim, não fale com estranhos, né? Pois é, essa é uma máxima em vendas, né? E por isso que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em vender. Sim. Porque a gente vem com esse paradigma, né? Não fale com estranhos, não fale com estranhos. Aí quando você vai oferecer alguma coisa a alguém, é estranho? É estranho. Aí dá um monte de bloqueio, de trava. Então eu acho que assim, eu comecei a me dar melhor quando eu comecei a me dar melhor com Excel. Porque na época nós não tínhamos boas ferramentas de CRM que trouxesse inteligência. Então eu comecei a construir os meus processos dentro do Excel. E algumas coisas, por exemplo, que eu fazia, que talvez seja coisa de louco, mas eu criei, por exemplo, legendas para identificar o que eu estava sentindo e fazendo naquele dia da venda. Então, por exemplo, vou para São Paulo atender um cliente. Eu colocava se eu tinha ido de carro, se eu era carona, se eu estava dirigindo, se eu fui ouvindo música, se eu fui ouvindo Pânico, se foi antes do almoço, se foi depois do almoço, até o perfume que eu estava utilizando, eu anotava e anotava também posição da mesa. Que legal. Então, por exemplo, se a apresentação estava acontecendo deste lado, né? Então, naquela época não tinha televisão, às vezes era outras coisas, né? Projetar lá. Se eu estivesse sentado nessa ponta aqui e o cliente lá, o cliente sempre posição 1, né? Posição 1, posição 2. E dependendo de onde a gente estava, eu modificava essa composição para eu saber qual era a minha melhor performance. Olha que legal. E pode ser até coincidência, mas todas as vezes que eu fazia a apresentação olhando para a direita, eu tinha resultado melhor em vendas. Olha que legal. Eu não sei se era oxigenação. Isso é quase um new record, hein, cara? Porque de repente era a oficinação do meu cérebro, ficar virado para a direita, talvez eu tivesse mais fluência.
Ou, por exemplo, dentro da PNL, se olhar para a direita, por exemplo, né, é uma parte mais criativa, né? Então, de repente, estar olhando para a direita, talvez me tornasse um pouco mais criativo nas reuniões. Que legal. Então, eu acho que os indicadores, ele é de extrema importância pelo contexto como um todo, sabe? Como você comentou. Total, total. E é até engraçado, né? Você estava contando um pouquinho da sua história e você sabe que eu era muito, na época, muito fissurada, muito focada. Eu sempre fui muito focada naquilo que eu quero. Isso também eu acho que é uma característica muito de venda. Você tem que ter muito claro onde você quer chegar. Uhum. E como que você vai montando seu planinho para chegar lá. E eu sempre fui muito focada, desde criança. Eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez eu não soubesse aonde eu queria chegar, mas eu sabia o que eu não queria. Isso eu já sabia. E aí foi tão engraçado porque eu estava fazendo estágio de técnico em mecânica numa empresa na época de mangueira automotiva. E olha a importância do líder nisso tudo, né? Como um líder pode te jogar para frente ou como ele pode acabar com sua carreira. Na época, o meu gerente, eu era estagiária, ele falou assim, Priscila, você não tem perfil para engenharia. Priscila, você não tem. Eu falava, não, eu quero engenharia. Era bonito, né? Até na época fazer engenharia. Verdade. E era difícil e tal. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou te colocar 1 mês na área de engenharia. E na época você usava prancheta, régua T, aquelas coisas todas. Cara, eu era estagiária da área comercial, olha que engraçado, né? Eu já fui para fazer estágio na área comercial do técnico. Quando ele me colocou 1 mês, as pessoas eram muito fechadas, muito tímidas, muito, né, introspectivas, que nem você falou, todo mundo desenhando. Eu escutava se tivesse uma mosca no ambiente. Aquilo começou a me dar uma angústia, um negócio que eu falava, gente, eu preciso falar. Eu voltei e falei, putz, cara, eu acho que realmente eu não sirvo para engenharia. Ele falou, você vai enveredar pela área de vendas, eu tenho certeza, pela área de marketing, tanto que eu me formei em marketing depois, mas olha a importância de um toque de um líder que enxerga mais do que você naquele seu momento. Visão, hein? Entendeu? E hoje, assim, até de vez em quando eu encontro com ele até hoje e tal, assim, a gente se fala. E eu falo, cara, ainda bem que você me abriu os olhos, porque senão talvez eu fosse uma engenheira mais frustrada do planeta hoje. Foi assim que você entrou nas vendas? Foi, sem querer. Sem querer mesmo. Eu comecei a fazer meu estágio como técnica mecânica em vendas nessa empresa inglesa de mangueira automotiva. E aí fui. Aí fiquei. Depois desenhava informações técnicas para catálogo. Depois fui para a empresa de ferramentas. Eu trabalhei muitos anos em empresas de ferramentas. Antigamente a Stanley não era só copo, né? Era ferramenta. E eu trabalhei anos na Stanley. Depois fui para uma empresa nacional. E acabei descobrindo que era aí que eu gostava. E aí até que eu fui para uma multinacional de bebidas e lá eu fui para a área de merchandising, que era, né, arrumar o ponto de venda, fazer, né, o plano perfeito, a execução perfeita, a loja perfeita. E lá foi minha grande escola, né? Porque lá a gente tinha que entender do cliente. A gente tinha que enxergar a oportunidade em espaço e na cabeça do cliente. E de lá para cá eu não parei mais, né? Você lembra da sua primeira grande comissão? Eu lembro quando eu era promotora técnica nessa empresa de ferramenta, que era Stanley na época aqui no Brasil. Eu ganhava... Imagina o seguinte, eu tinha que ir nas empresas, fazer demonstração de ferramenta. Eu era a única mulher técnica no Brasil que fazia técnico em mecânica em São Paulo. E aí eu tinha que discutir com o gerente de manutenção que a minha serra era melhor do que a que ele comprava. Então, era muito complexo. Primeiro, porque eu era muito nova, não tinha malícia, né? Você não tem, você vai ganhando isso com o tempo. A malícia positiva, eu digo. Era mulher e na área exatas, de técnica, mecânica ainda, entendeu? Tinha algumas na eletrônica, tinha algumas lá em desenho de construção civil, mas mecânica, ixi, eu me lembro que isso foi em 86, mais ou menos. Hoje o que chamam de bullying, né? Assim, na época eu vivia um bullying desgraçado, assim. Mas, enfim, né? Tudo serve pra gente chegar onde a gente chegou. Eu não reclamo, não. Mas eu ganhava comissão por empresa que colocavam as ferramentas para rodar na linha de produção. Então, cada empresa que eu fechava, eu ganhava comissão. Aí, putz, cara... Não, mas ganhar comissão eu gosto até hoje, cara. É bom, não é? Adoro quando eu fecho uma venda ou quando um cliente fala, putz, esse projeto é seu, assim, para mim não tem sensação
profissionalmente falando, né, melhor do mundo do que quando a gente, né, fecha um pedido, valida uma venda. É muito legal. Tem que celebrar, né? Tem. Até as pequenininhas, Até né? as pequenininhas. Até as pequenininhas. Eu costumo celebrar com vinho. Né? Adoro comemorar, celebrar. Eu falo, bom, vamos embora. É mais uma venda, é mais um passinho, porque hoje em dia é muito difícil vender, né? A venda se tornou... Já sempre foi uma área que todo mundo acha que nasceu para, mas poucos resistem a ela. Todo mundo acha que nasce vendedor, né, gente? Então, assim, pensa assim, ninguém nasce para nada. Eu acredito que as pessoas têm algumas características que nem a gente falou, mas a gente aprende. Tudo que você treina, você aprende. Eu não nasci português, preciso falar inglês. Cara, treina, você vai falar inglês. E vendas, para mim, é a mesma coisa. É uma habilidade que pode ser aprendida, por mais que as pessoas não acreditam em treinamento em vendas. Pode ser aprendida e quanto, lógico, que suas características pessoais te ajudam, mas ela pode ser aprendida. Então, quando você começa a focar, entende como que a venda funciona, como que é o processo de vendas, que nem você falou, eu achei super interessante. Poxa, se eu olhava para a direita, poxa, se eu estava com determinado perfume, isso é muito legal, porque a venda é cada vez mais estratégica. Então, aquela venda que você achava que você oferecia seu produto e beleza, quero ou não quero, não existe mais. Então, eu falo que antigamente era uma bola de canhão que você atirava para atingir o maior número de clientes. Hoje é sniper. Você tem que saber exatamente aonde você tem que atirar, entendeu? Isso é estratégia. Concordo plenamente com você. E assim, né? Os vendedores parece que às vezes não buscam a evolução, né? Não sei se eles, de repente, são acostumados, né? E muitos vendem, parece que por acaso. Tirador de pedido, tem muitas dessas coisas, né? É que assim, a pessoa quando está na área de vendas, ela começa a ter sucesso fazendo de um determinado modelo. Aí, o cliente muda e o cara continua repetindo o comportamento, É até entendível, tá? Porque você sabe que tudo aquilo que você repete se automatiza. Só que ele não para pensar que ele pode fazer melhor, que ele pode fazer diferente. Aí ele simplesmente repete. E durante anos dentro das empresas, a carreira de vendas foi, entre aspas, validada nessa repetição de um comportamento que deu certo. E hoje já não serve. Hoje o que eu vendo, da forma que eu vendo para você é diferente da forma que eu vendo para ele, da forma que eu vendo para ela. Então não dá mais para eu ficar repetindo. Aliás, a essência de você ser um consultor, que é a venda consultiva, que é o que eu chamo de vender valor, está exatamente em você fazer diferente para cada cliente. Porque fazer igual não precisa mais de vendedor, né? Vamos combinar? Fazer igual você pode ir no totem. Eu tenho clientes, por exemplo, laboratórios farmacêuticos que o cliente compra direto do site. E tem outros na área de alimentos também que o próprio mercadinho, o próprio bar, a própria padaria compra direto do site. Então, o que o vendedor vai fazer lá? Vai buscar oportunidade. Então, essa repetição de comportamento que muitas vezes me levou na carreira a dar certo, hoje já não funciona mais, entendeu? Então é isso. Ou eu realmente trabalho uma venda estratégica, ou eu começo a perder cliente. Perder a agenda, que eu falo, né? Assim, hoje, com o digital, os clientes não querem mais atender vendedor. Então fica tudo pro WhatsApp. Me manda a tabela. Me manda pro seu portfólio novo. Qual que é a promoção que você tem? Tudo pelo WhatsApp. Eu costumo dizer para os diretores, amigos que eu tenho, que eu falo assim, você começa a perceber quando a sua equipe não está efetivamente gerando valor no cliente, quando o cliente não quer mais receber o vendedor. E está muito assim hoje, né? O pós-pandemia está terrível para chegar até o cliente. Antigamente a gente tinha PABX, você ligava no PABX, dá um jeito de chegar até o contato, né? Hoje você tem ferramentas como o LinkedIn, que está tão massacrado que, eu não sei você, mas eu não consigo mais ficar lendo as mensagens que vêm. Dá vontade de você excluir tudo que chega. Total. É uma abordagem meio forçada, né? E tudo igual, né? Não adianta você robotizar. É exatamente o contrário daquilo que o cliente busca hoje. E uma coisa que eu ia te perguntar ainda, antes da gente entrar para falar do método do venda de valor, eu sei que você dá treinamento para os times de vendas, né? É diferente dar treinamento para gestor de vendas e vendedores? Você separa isso no treinamento ou vem todo mundo num pacote só?
Eu separo. Separa. Separo. Apesar de eu fazer os líderes trabalharem também com o método. Mas assim, por que eu separo? Porque eu acho que o vendedor, ele tem que saber o método. Ele tem que saber desenhar a conversa de vendas, planejar a conversa de vendas, como você fazia com o seu Excel. Sim. O que eu fiz foi, de uma forma muito simples, criar um jeitão que dá mais certo. Então, eu fiz a mesma coisa que você, só que eu transformei isso num jeitão de fazer, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. E o líder, o papel do líder hoje, ele está muito mais em ajudar o vendedor a fazer, ou ensinar o vendedor a fazer. O que acontece em grande parte das equipes? Na hora do vamos ver, na hora que a meta vem, putz, salve, né? Salve-se quem puder, o líder sai na rua para vender. E aí, o que ele faz? Ele dá um tiro no pé, porque ele tira o papel do vendedor, aí o cliente fala assim, poxa, mas olha, eu quero desconto X. Aí o vendedor não tem essa alçada para dar desconto. Aí o líder vai e fala assim, putz, mas eu preciso bater a meta, eu preciso fazer, aí dá o desconto X. Aí o que o cliente vira para o vendedor e fala, não, agora eu só quero negociar quando seu gerente vem aqui. Quando seu coordenador vem aqui. Então, dentro dos conteúdos, eu trabalho muito essa parte de comportamento. O que é do vendedor e o que é do líder. Porque, inclusive, eu tenho que ensinar o líder a observar o vendedor em campo, a fazer o cheque de conhecimento do método em campo. Porque senão não tem sentido, né? Eu falo que quando o líder sai para vender, ele é muito caro para a empresa. É verdade. Entendeu? Ele ganha como líder, mas tem o perfil de vendedor, então tá errado. E tem líder... Eu tive um líder de vendas. E assim, vendas a gente diz que não tem passado, né? Porque o que você já vendeu, e aí qual é o próximo? Mas a gente até falou um pouco sobre celebração. E o que eu entendi e trabalhei em mim quando eu virei gestor de vendas era justamente poder reconhecer as conquistas, mesmo que as pequenas conquistas, e celebrar. Porque eu tive um gestor que eu me lembro de ter feito uma venda, tipo assim, foi a minha maior venda. E aí, o cara ligou e falou, cara, fiquei sabendo aqui, recebi teu fechamento e tal, parabéns, qual que é teu próximo negócio? Broxa. Nossa. Eu falei pra ele, né, com perdão da palavra, falei, cara, acabei de ter um orgasmo. Deixa eu fumar meu cigarro e eu falo com você amanhã. E desliguei o telefone. Fiquei tão... Que você fala... Pô, às vezes só você sabe o esforço daquela venda. E às vezes, dependendo do esforço, aí por isso que eu te falo que nem sempre é dinheiro. Tem venda que às vezes é uma venda que você tem um esforço tão gigante, ela é tão complexa, você batalhou tanto, que tudo bem, é um pequenininho, mas o seu esforço, que é o que te dá satisfação, que é o que te realiza, parece que você vendeu aquela venda gigantesca, sabe? Porque é o esforço de vendas. E às vezes tem venda que financeiramente é até maior, só que não teve muito esforço, então você não sente, né? Vou aproveitar o seu tesão. Sim. Não tá aquele... Puta, cara. Então, é isso que... E isso é importante, você falou da celebração, isso move o vendedor. A gente que é de vendas, e você sabe disso, cara, é muito legal quando você conquista algo. Eu falo do brilho no olho, né? E você percebe quando o vendedor tá motivado ou não pelo brilho no olho, Sim. né? Porque você fala assim, pô, o cara vendeu, mas o cara não comemorou, né? Ou a vendeu e o gerente não foi lá e não... eu falo que para vendas é mais importante o reconhecimento do que a motivação. E muitas empresas pecam nisso. E qual que é a diferença? Essa vale até recorte. Qual a diferença entre motivação e reconhecimento? Vou te dar minha leitura. Reconhecimento é quando você traz para a pessoa aquilo que é dela. Vou te dar um exemplo. Vendedor adora certificado, adora troféuzinho, melhor vendedor de tal ano, melhor vendedor da América Latina. Isso é reconhecimento. Ele pega aquilo e fala, putz, que delícia, é meu, foi feito para mim. Motivação é quando você cria recursos para botar gás, para botar pilha, para fazer o cara... Não, tá bom, eu vou fazer, tá bom, eu vou no cliente, eu quero... Tipo, campanha é motivação. Tá. Campanha de vendas é motivação, por quê? Porque ele sabe que se ele chegar num resultado diferente, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar uma televisão, vai ganhar uma viagem. Isso é motivação, é o gás que eu preciso para sanar alguma necessidade minha. Então, é o que motiva a ação. A própria palavra já diz, né? É o que me motiva a determinada ação. Reconhecimento é quando eu entendo que aquele processo foi feito
para mim. Quando é algo que, poxa, fui eu que fiz, eu que fui lá e realmente eu fui reconhecido por isso. Todo mundo tá vendo que aquilo foi importante para mim. Por isso que eu brinco, né? Todos os treinamentos a gente sempre dá um certificado, troféu é importante, medalha é importante, porque foi ele que conquistou. É verdade. Então, é uma leitura muito simplista, porque eu adoro coisas mais simples, porque as pessoas entendem, né? Então, reconhecimento é o que é para mim e motivação é o que vai me motivar a fazer tal coisa. Ô, Pri, dentro dessa tua bagagem de vendas, você acha, por exemplo, que vale a pena, além dos indicadores de resultado financeiros, né? Então, você tem o resultado da meta que foi batida, de vendas, e vale a pena também ter indicadores e esforço ou recompensa, inclusive, sobre números de esforço. Então, por exemplo, de visitas, de propostas feitas, vale a pena também criar isso? Eu acredito que sim. Quando você vai para grandes empresas, às vezes é mais difícil você medir. Ou também inversamente proporcional é difícil medir, porque às vezes os sistemas das empresas, os CRMs da vida, depende do sistema que a empresa trabalha, você não consegue medir o esforço. Né? Você consegue medir a evolução. Tem muitas empresas que eu trabalho que tem o que a gente chama, dentro de uma remuneração variável, aceleradores. Então, vamos supor, você falou assim, tá bom, vai, Cris, se você chegar em 100% é sua meta. Legal. Se você chegar em 110, eu te pago a mais por isso. Só que se você passar de 120, aí sua comissão dobra, por exemplo. Então, existem alguns sistemas que é importante e dá para medir. Eu costumo dizer que quando dá para medir, ok, é legal, é bacana. Muito disso está no papel de gestor. E aí a gente tem um delay também no gestor de primeiro step, que eu diria em vendas, tá? E não é assim, eu não quero generalizar, claro, mas eu acho que é um bate-papo importante. O que aconteceu? E ainda acontece, né, em muitas empresas. Você tem lá um time de vendas de 5 vendedores, ok? Um vendedor A te dá mais destaque. O cara vai, ele bate meta, ele tá sempre lá, tem se empenhada. As empresas pegam esse cara que vendia mais e transformam num coordenador. Ou num supervisor, que é o primeiro step de vendas. Sem preparo. Aí o cara que era um excelente vendedor vira um péssimo gestor. Porque ele não foi preparado para estar lá. Ele gostava de estar na rua muitas vezes, ele gostava de atender o cliente, ele gostava de vender. E, de repente, ele se vê com uma série de responsabilidades que ele não sabe nem por onde começar. E tem uma série de delays aí. O cara que era par dele virou subordinado, né? O cara que era gestor dele, agora é um gestor mais acima, então tem um poder maior. Estou dizendo hierarquicamente, né? Então, esse delay a gente ainda enfrenta nas empresas. Eu trabalho muito com esse primeiro step, porque quando eu viro gestor, eu tenho que ter uma mudança não só técnica, mas comportamental. Perfeito. Eu preciso aprender a gerir uma equipe, eu preciso aprender a melhorar uma análise de indicadores, eu preciso aprender a ensinar as pessoas, eu preciso aprender a ter controle. Então, esse pacotinho que vem de gestão, ele dificilmente ele é preparado para isso. Mas é bem difícil mesmo, tá? Isso eu posso te dizer que é bem raro acontecer. Então, você perde um bom vendedor aqui e fica com um péssimo gestor aqui. E aí, às vezes, você tem até que mandar o cara embora porque o desempenho dele vai lá para baixo. Aí você perdeu dos dois lados. E tem você falou disso, eu lembrei de um caso. O vendedor, como vendedor, era super indisciplinado, apesar de ter bom resultado. E parece que tem uma conexão direta, né? Os vendedores mais fora da curva parece que costumam ter bons resultados. Então, assim, ele não entregava a planilha dele no dia, não preenchia o CRM no prazo, atrasava nas reuniões. E aí o que aconteceu? Foi promovido para gerente. E aí ele quis exigir do time. E aí ele não tinha autoridade para isso? Não tinha autoridade nenhuma. Porque a vida inteira ele foi indisciplinado. Falou, como é que você quer cobrar de mim agora? Porque na época você... virou chefe, ficou bobo, não é isso que eles não falam? Virou chefe, ficou bobo? E é isso que eu falo também quando eu estou trabalhando com a liderança. A grande diferença do poder e da autoridade, né? Poder é sua caixinha no organograma, né? Você leva a patente, melhorou a patente, beleza. A autoridade
é aquilo que realmente você promove na vida das pessoas e aqui as pessoas reconhecem. Então, imagina, quantas vezes eu tive vários anos equipes de promotores de merchandising que eu tinha promotor que tinha mais autoridade do que eu como supervisora na época. Por quê? Porque o cara ele consegue engajar as pessoas de uma forma, ele consegue virar exemplo, ele consegue inspirar e não é por patente. Entende? Então, isso tem muito em vendas também. Tem muita gente que tem autoridade independente do poder. E aí as empresas confundem também, né? Porque aí a própria equipe confunde. Fala, pô, você virou meu chefe, cara, você ficou bobo agora? Você nunca fez isso, agora você quer que eu faça isso? Então, a autoridade, ela tem muito a ver com a sua história, né? Com o que você inspira. Por isso que não dá certo. Boa. Vamos falar do método? Bora, vamos falar. Explica para mim, como é que é esse método de venda de valor? Como funciona isso? Porque, para mim, aí eu vou falar o que eu sinto aqui, Claro. né? Que sem a gente gerar valor, e aí não é preço, né? É gerar valor, percepção de valor, realmente você vai ser só mais um. Sim. Como que é esse método? E ser só mais um, atualmente, é o tirador de pedido, né? Sim. Então, primeira coisa que você falou que eu acho que é fundamental é a gente entender qual que é a diferença de preço e valor. Uhum. Preço é uma régua, uma referência de mercado que me posiciona num determinado segmento. Valor é o que o cliente enxerga daquilo que eu estou trazendo para ele. Vou te dar um exemplo prático que eu acho que é legal. Isso eu faço muito nos treinamentos. Eu falo assim, cara, me fala uma coisa, se eu te desse R$1.000 agora, para você, 1.000 para você, 1.000 para você, 1.000 para você, o que você faria? Ah, eu ia comprar uma passagem. Ah, eu ia comer com a minha esposa e com os meus filhos. Ah, eu ia no shopping ia gastar tudo. Então, aí eu calibro a diferença de preço e valor. Porque R$1.000 é R$1.000 para todo mundo. Preço. Ele é objetivo. Ele é o que todo mundo enxerga, é uma referência de mercado. Valor é o que eu vejo por trás daqueles R$1.000 na minha vida. O que é importante para mim. É subjetivo, é onde se encaixa no meu dia a dia. Então, uma coisa muito importante, eu acho que ficou claro, talvez, nesse exemplo, é a gente vai para a rua, eu falo com os vendedores, eu faço muito campo, faço muito atendimento junto com eles, e se fala muito de preço. Aí eu falo, tá bom, você está reclamando de preço, mas onde que você está vendendo o valor? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com uma empresa de cosméticos, por exemplo, de skincare. Por trás de uma limpeza de pele, que a cliente vai lá e paga, sei lá, 200 e poucos reais, ela tem algo que para ela tem valor. Ou ela quer estar melhor para o marido dela, ela espera um elogio, ou ela quer realmente ser promovida na empresa, ela vai participar de entrevistas, então, que nem a gente estava falando, o visual é importante, ou ela quer dar match no contatinho lá do aplicativo. Então, por trás de todo produto ou serviço, as pessoas buscam soluções diferentes para necessidades que elas têm. E qual que é o papel do vendedor? Entender qual que é essa necessidade. Então, se eu vendo limpeza de pele, eu vou vender limpeza de pele para todo mundo. Se eu vendo limpeza de pele, eu tenho uma referência de preço. Aí eu sou um vendedor de preço. Agora, se eu vendo a promoção que uma espera, o match no aplicativo que a outra espera, o elogio do marido que a outra espera, aí eu vendo valor. E isso é a venda consultiva. E o que está bem difícil das pessoas fazerem hoje em dia. O que eu fiz e de onde nasceu o método? Esse método, na verdade, foi sempre o conteúdo que eu mais vendi dentro das empresas grandes. Empresas grandes mesmo, líderes de mercado, cada uma no seu segmento, mas empresas muito grandes. E aí o que eu percebia? Eu percebia que quando eu tinha 2 vendedores da mesma equipe e eu aplicava um determinado treinamento no vendedor A e o mesmo treinamento no vendedor B, eles tinham resultados diferentes. Eu falava, caraca, como é que isso funcionou, cara? Se eu apliquei o mesmo treinamento nos 2. Porque faz parte do método o vendedor se conhecer também. Ele entender um pouco mais dele, das suas habilidades, de como que ele se relaciona com as pessoas. Então, isso é que eu chamo dele encontrar e reconhecer o seu valor. Só que também, se ele só conhecer dele, no mundo que a gente vive hoje, nesse caos digital, não adianta ele não ter método, ter técnica. E aí, dentro das técnicas, eu criei
nada do além, tá? Não é nenhuma NASA da vida, não foi nenhum extraterrestre, nenhuma canalização, nada disso. Eu peguei grandes técnicas que eu conhecia e coloquei dentro de uma conversa de vendas estruturada. Quais são os 5 passos da venda? Abordagem é o contato inicial, sondagem, que eu aprofundo o conhecimento no cliente, o que eu chamo de oferta, que é onde você precisa entender qual solução que você resolve, manejo de objeções, quando o cliente me diz não, e realizar o fechamento do pedido. Para cada uma delas tem uma pequena técnica, que é como se ele recebesse uma caixinha de ferramentas, e essa caixinha, para cada etapa. Cada passo da conversa de vendas, lembra que eu falei que é sniper? Lembro. Eu consigo, o que você fazia na sua planilha do Excel, hoje a gente consegue trazer no planejamento. Então, o que você fazia? Você se aproveitava de informações que você tinha para se preparar para uma conversa de vendas melhor na próxima visita do cliente. É exatamente isso que eu faço. Eu mostro que a conversa de vendas é previsível, porque lembra que o comportamento se repete, e aí eu dou técnicas para que ele depois, antes de ir para a visita no planejamento, ele consiga se preparar com antecedência. Então, ele aprende como fazer uma abordagem para criar um rapport maior. Então, eu dou uma técnica, que é uma técnica que ele aprende a fazer uma pergunta de abertura ou fazer uma frase de abertura com a cabeça do cliente. Senão ele chega lá e fala assim, o que vai hoje, chefe? E aí, como é que aquele produto lá, girou ou não girou? E o cliente cria um alerta e que ele não consegue evoluir. Não, hoje eu não quero nada. Então, tem técnica para você fazer a abertura. Tem técnica para você aprofundar a sondagem, para eu saber o que realmente o meu cliente busca, o que ele precisa, qual que é o valor que ele busca naquele produto que eu estou vendendo. Eu me baseio muito no Spin Selling, porque eu sou fãzona do Neil Recon. Aliás, tudo que eu aprendi de valor está em Neil Recon, porque ele foi um dos grandes pioneiros para falar de proposta de valor. Então, a sondagem, eu trabalho bastante o Spin Selling. Quando eu falo de oferta, eu preciso conhecer muito bem o meu produto ou o meu serviço para saber como que eu encaixo ele na necessidade que eu detectei do cliente. Aí eu trabalho muito uma técnica simples, que é dividir em características, vantagens e benefícios, que é o CVB. Entro no manejo de objeções, porque quando eu faço a oferta, o meu cliente fala, não, Priscila, seu concorrente está mais barato. Aí eu tenho que saber como sair dessa armadilha das objeções. Então, eu dou 2 técnicas. Uma delas, inclusive, é de PNL, né? Uma sequência de PNL. E, por fim, mostro como que ele observa partir para o fechamento do pedido. Então, o método ele é baseado em 2 grandes pilares. Primeiro, você tem que encontrar o seu valor, você tem que confiar em você tem que ter segurança, porque vendedor inseguro não vende nada. Né? Então, eu mostro um pouquinho para ele de como que ele pode se conhecer melhor. E, por fim, ele precisa ter método. Então, tudo isso faz parte desse grande estudo que eu fiz durante anos de carreira. Não é uma coisa que, é a Priscila que está falando, né? Até porque vendedor não tem nem muita autoridade para nada, né? Todo mundo acha que vendedor é o 7-1, enrolão e tal. Mas é em cima daquilo que eu pude ver de performance nos clientes, entendeu? Então, foi isso que eu fiz. E de uma maneira simples, tá, cara? Porque a gente detesta coisa complexa. Sabe uma coisa que eu gostei muito que você falou? Eu gostei de tudo que você falou, né? Mas uma coisa que me destacou aqui é que a metodologia, me parece que ela consegue mostrar ou criar o valor para o cliente diferente, por exemplo, baseado naquele primeiro exemplo que você usou, né? Do skincare e tal. Vou trazer para o dentista, né? Então, assim, uma limpeza do dente, ela tem muito mais valor do ponto de vista de saúde do que o clareamento. Sim, sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Mas a gente sabe que a gente paga muito mais caro pelo clareamento, né? Sim. Porque tem uma percepção natural de valor, né? Você quer parecer melhor para o outro. E na metodologia sua, você consegue fazer com que o vendedor mostre e consiga criar essa percepção de valor. É isso. É isso, né?
É isso, porque... E serve para qualquer negócio, tá? Eu tenho clientes de alimento, de bebida, de incorporadora, de carro, de cimento, de aço, de tudo que você pode imaginar. E sempre a gente aplica o mesmo método. Por quê? Porque o que faz também o método dar certo é o vendedor. Uhum. Então, é um método que, assim, ele não tem como acontecer sozinho. Tem muito da habilidade do vendedor também de conhecer o cliente. Tanto que quando eu estou em sala com eles, cada um pega um cliente, caso real, case real, e eu falo, agora a gente vai do começo ao fim falar desse mesmo cliente, desde um planejamento, e hoje planejamento eu falo muito de multicanais, né, omnichannel, porque você pode, essas informações que você põe na sua planilhinha do Excel, hoje as redes sociais dão muito pra gente. Uhum. Então, se eu tiver preparo para falar com aquele CPF, pô, eu stalkeio o cliente. Eu falo, stalkeia cliente, gente. Não é para ficar dando like, mandando coração, mas entende o que está na cabeça do cara, entende o que ele quer, o que ele aspira. Isso vem tudo para o planejamento. E aí, em cima do que eu já tenho de planejamento, que eu desenho a conversa de vendas. Só que esse desenho da conversa de vendas é uma caixinha de ferramenta. E essa habilidade do vendedor, ele vai olhar e vai falar, poxa, nesse cliente A aqui, eu tenho muita dificuldade da abordagem, do contato inicial. Mas, poxa, para esse cliente B, eu nunca saio direito das objeções. Então, é ele que vai manejar a caixinha. Ele sai do método com uma caixinha de ferramenta. Qual ferramenta usar na hora que tiver que usar, é ele que vai dizer. Porque eu não conheço o dia a dia daquele vendedor. E aí, só voltando no nosso começo do bate-papo, o talento do vendedor é muito importante também, porque apesar desses mais rebeldes tal, tem um quê de improviso na venda. Sim. Não dá para ser aquela venda robotizada, porque aí não precisa do vendedor mesmo, né? E o cliente odeia. Então tem um quê do talento com uma ferramenta adequada. Aí você junta tudo com conhecimento de cliente, aí você consegue melhorar a performance. Super alinhado contigo. Que bom. Sabe que assim, eu enquanto vendedor, eu não gosto muito de falar, gostava de falar isso pro time, mas assim, eu nunca gostei nem acreditei em meta. Mas era isso minha crença. A minha paixão sempre foi pelo processo. Que eu acredito que se eu fizer o processo, eu vou chegar no resultado. Né? E se eu porventura não chegar, eu consigo durante a minha análise aí falar onde é que eu errei no processo que eu não cheguei no resultado. E você entrega justamente a caixa de ferramenta para a pessoa. É isso. E eu vou te dizer que você ainda é um vendedor fora da curva, porque vendedor odeia processo. Mas eu vou também justificar por quê. Porque durante muitos anos, os processos de vendas que as empresas implantaram era rígido, cara. E hoje, como é que você implanta um processo rígido para uma matéria-prima que é gente? Que naquele dia o cliente pode ter acordado de mau humor. Então não dá para você implantar um processo tão engessado. Hoje eu tenho o método como uma parte do processo de venda em muitas empresas. Mas por quê? Porque ele é maleável. Então depende também do vendedor. Porque a gente sabe que o processo, a visita de vendas é um processo. Sim. Começo, meio e fim. Se você melhora o processo, você melhora a performance, você chega no resultado final. O que acontece quando você não tem um método, um processo? O cara entra na abordagem e já quer fechar o pedido. E hoje dá errado. Até 2020, antes da pandemia, eu vendia muito para os meus clientes o método como uma vantagem competitiva. Eu falava, cara, se sua equipe souber vender valor, putz, você está na frente do seu concorrente e tal. Hoje, eu viro para ele e falo assim, se você não souber vender valor, você vai morrer. Simples assim. Hoje não é mais uma vantagem, hoje é necessidade. E aí você vê as empresas investindo em campanhas, em marketing, em pesquisa, e aí você fala assim, pô, mas e o vendedor? Entende? Sim. E lá na ponta, o cara não sabe mais o que fazer com esse perfil de cliente que a gente tem hoje. Os vendedores, acho que eles mudaram muito depois da pandemia? Mudaram, mas eles estão pedalando. Mudaram, mas vai precisar mudar muito. E esse delay a gente está sentindo agora. Você vê que a gente está em 2024. Esses 4 anos a gente está pedalando, mas a gente vai ter que pedalar mais. Porque o cliente, ele agilizou o processo dele de conhecimento de tudo
muito mais rápido que as equipes de vendas. É porque eu tive a impressão de que os vendedores pioraram depois da pandemia. E aí eu posso estar até cego, de repente, olhando só para o meu segmento, né? E você, como tem uma visão mais ampla, que atende diversos tipos de segmentos e clientes, a minha percepção é que, como durante a pandemia os vendedores voltaram para casa, eles ainda não aprenderam a sair de casa, né? Aprenderam a ficar em casa e agora tá ali querendo fazer tudo no online e esquecendo que as relações, elas são relações mais próximas, né? É o olho no olho e não só o olho no olho de tela. É tá lá, pegar, né, na mão do cliente, sentir a temperatura do lugar, é viver um pouco mais próximo do cliente, né? Então, eu acho que sim, tem a ver com eles voltarem para casa, mas na minha leitura é porque o cliente não quer mais ele lá. E o cliente não quer mais ele lá porque ele faz igual ele fazia em 2020 ou até 2020. E isso para o cliente não serve mais. Então, na minha leitura, a gente tem um delay aí. O cliente está muito preparado para lidar com o vendedor e o vendedor fica tentando repetir aquele modelo que ele conhecia e não está dando certo. Então, ele está perdendo importância na vida do cliente. Logo, o que não é importante na minha vida, eu não quero gastar meu tempo, porque hoje o tempo está caótico, né? Para mim, para você e para qualquer cliente. Então, o cliente vira e fala assim, o Cris vem me visitar, não faz nada de diferente. Então, me manda pelo WhatsApp. Agora a Priscila vem, ela me ajuda a arrumar minha loja, ou ela consegue fazer uma venda casada, ou ela faz uma proposta de um plano que eu ganho mais dinheiro no meu consultório. Aí a Priscila tem espaço na vida do cliente. Então ele me atende. Entendeu? Então, Entendi. É por isso que eu falo que o vendedor que faz tudo igual, porque ainda tem aquele vendedor que parece um folder ambulante, né? Ele fala igual em todos os clientes. E hoje isso daí não cola mais, não dá mais certo. Eu tenho ouvido falar sobre uma metodologia de marketing chamado ABM, que é o marketing baseado em contas. Então, e aí vai muito em linha com o que você está dizendo, que a estratégia de marketing, nesse caso, ela é uma estratégia focada especificamente para aquele cliente. Isso. É mais ou menos assim, vou organizar um evento, num restaurante japonês. Só que assim, o Cristiano não gosta de comida japonesa. Se eu organizar um evento onde eu vou levar meus clientes, e aí esse cliente meu não gosta de comida japonesa, não vou ter resultado nenhum com ele. Fica muito claro que eu não conheço ele. E esse ABM, ele fala justamente sobre isso. Como é que você constrói a sua estratégia de marketing baseado na conta? E ela põe 22 pontos de contato com os clientes, sabe? Para que você sempre tenha um jeito de definir o que para aquele cliente é importante. Exato. Espetacular, espetacular. Eu vou até pesquisar, não conheço ainda esse método, mas em cima disso tem um conceito que é muito importante, que hoje o vendedor tem que entender, que é qual é a jornada do cliente. Uhum. Então, eu brinco muito nos treinamentos, que eu falo, gente, depois da pandemia que estão falando de experiência do cliente no centro de tudo. Cara, desculpa, isso a gente trabalha há 30 anos atrás, porque sob a ótica de vendas, o cliente sempre está no centro de tudo. Agora, o que o cliente não aceita é isso, essa pasteurização mais. Então, se você vier me atender igual, amigo, cara, esquece. Deixa, próximo, eles falam assim, próximo da fila. Agora, quando você analisa a jornada do cliente, entende o que está na cabeça dele, lembra que eu falo das aspirações, Sim, das metas, dos desejos pessoais, aí você consegue falar, poxa, olha, vamos supor, eu sou um vendedor de laboratório. Olha, dono de farmácia, eu sei que você gostaria de duplicar suas lojas esse ano. Como que eu te ajudo a construir esse caminho? Aí ele falou assim, olha, então, dentro do que eu imagino da nossa jornada, eu consigo te ajudar nisso, no mês tal eu vou fazer aquilo, no outro mês eu vou fazer tal coisa. Aí você começa a mostrar para o cliente que você é importante para ele. E você só consegue mostrar para o cliente que você é importante para ele se você conhecer o que é importante para o cliente. Eu conheci uma pessoa que tem uma metodologia chamada venda de valor. Isso é valor. Isso é valor. Não é? Isso é valor. Pô, se você está entendendo do meu negócio e você está trazendo algo que vai fazer eu ter resultado, isso é venda de valor. Isso, é isso. Porque eu consigo te provar enquanto cliente que eu entendo mais do seu negócio que você mesmo. Vou te passar o contato dela depois.
Tá bom, pode passar. É um Eu acho que Priscila, deve ser interessante. Priscila, que tem 35 anos de bagagem, conhece tudo. E não sabe nada, viu? Porque vendas, cada dia que passa, você descobre que você sabe menos. Zé, eu gosto de uma analogia quando a gente pensa assim. Não sei se você já viu aquele livro que é O Oceano do Conhecimento. Não. Ele tem um jeito de olhar que é interessante. Então, ele desenha um oceano, tá? Aliás, é a Ilha do Conhecimento. Ele desenha um oceano que é o oceano da ignorância. Aí ele põe uma ilhazinha no meio, que é a Ilha do Conhecimento. E ele diz o seguinte, que a sua ignorância é do tamanho da borda da sua ilha. Porque é o contato que você tem com o oceano da ignorância. Então, quando você amplia o seu conhecimento, a sua ilha do conhecimento, você se torna mais ignorante porque você passa a perceber que você sabia menos. Total, concordo em gênero, número e grau. Eu falo para minha equipe, eu falo, gente, eu quero sempre ser a burra da mesa. Porque pelo menos você percebe que você está cercado de pessoas que você... eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, pessoas que conhecem coisas diferentes do que eu conheço, e por isso que eu saio a campo. Porque eu saio muito a campo com o vendedor, quando é venda de campo, né? Por quê? Porque o vendedor que está lá, ele sempre te ensina alguma coisa. E a melhor sala de aula para vendas é onde o cliente está. É verdade. E aí tem algumas antessalas de vendas, né, de rede de supermercado. Eu me recordo de ter frequentado uma de uma grande rede. E aí quando você ficava aguardando junto com os vendedores para ser atendido, é que você ouvia todos os defeitos. Total. É? Ele te passa até, né, na nossa linguagem popular, a capivara do cara que vai te atender. Você sabe tudo naquela sala de vendas. Impressionante. Né? Tudo. Porque vendas é isso. Cada venda é o prenúncio, que eu diria, da próxima. Então, cada venda você aprende, cada venda você entende, você tem que estar focado, né? Conectado com o que você está falando ali com o cliente. Mas a melhor escola de vendas é o cliente, gente. Se você não entender do cliente, você não entende nada. Tem uns especialistas que falam o seguinte: contrate vendedores endividados. Me diga qual não. Me diga qual vendedor não é endividado. Faz sentido isso? Faz. Porque ele corre atrás pelo menos do básico, né? Assim, de verdade, eu não conheço um vendedor que não seja endividado, cara. Porque o vendedor, primeiro, ele faz a dívida, e depois ele conta, né, com a meta para correr atrás de pagar o boleto. Impressionante, né? É isso. Pri, tem uma pergunta para você aqui. Até você já comentou um pouco, mas como que o seu método se diferencia, por exemplo, dos outros que já existem por aí, que existem vários, né? Alguns, na minha visão, até meio questionáveis, mas como é que o seu se diferencia dos outros? Eu vou tentar trabalhar de uma maneira muito simplista, porque uma das coisas que eu particularmente mais trabalhei para que ele fosse é simples e aplicável. Não precisa ser humilde, não, tá? Não, é porque assim, vendedor, e quando eu digo vendedor, não pensa no cargo. Tudo que eu estou falando como vendedor, gente, é modelo mental. Tá bom. Então, assim, a gente não gosta de coisa complexa. Porque coisas complexas, muitas vezes, elas não se adequam no meu dia a dia. Então, eu tomei muito cuidado que o método fosse simples de ser aplicável. Então, se você conhecer o método, que você vai conhecer com certeza, você vai falar, pô, mas aqui eu consigo usar, sabe? Abrir a caixinha de ferramenta e ver que dá para usar de uma forma simples. Segunda coisa importante quando eu comecei a desenhar é que fosse conceitos e ferramentas que eu já tinha validado nos meus clientes. Porque eu sei que funciona. Então, eu falava assim, pô, eu preciso provar que o negócio funciona. E depende do cliente, eu dou até algumas métricas. Isso vai te ajudar em aumentar 20%, 30%. Tudo depende do que eu encontro lá de tecnologia. Então, que fosse validado. Terceiro, que se adeque a qualquer tipo de negócio. Como eu falei, você falou que pesquisou minhas redes sociais, você vai ver que lá tem clientes de tudo quanto é tipo de natureza. A semana passada, né? Eu estava trabalhando com um laboratório farmacêutico, eu estava trabalhando com uma incorporadora, estava trabalhando com uma empresa de vendas de passagem digital, estava trabalhando com uma empresa grande de alimentos, e todas elas têm um método. Então, ou seja, se adequa a qualquer tipo de venda. E, por fim, que não tire o conhecimento e a expertise do vendedor. Que não pareça essa coisa engessada, essa coisa robótica.
porque o cliente não gosta disso. No mundo, eu sempre encerro todos os meus conteúdos com um slide que está assim, ó. Em um mundo tão robotizado, cada vez mais o ser humano vai fazer a diferença. Então, eu acredito que o vendedor sabe o que ele faz lá. Talvez ele peque pelo tempo, talvez ele não sabe direito como fazer tudo ao mesmo tempo, mas ele conhece o cliente. E a gente não pode tirar esse talento dele, entendeu? Então, é um pouquinho desses 4 pontos aí. Eu tinha até uma pergunta para fazer de tecnologia, mas antes eu queria fazer uma outra pergunta para você. Acompanhando tuas redes, né, eu vi lá, você tem mais de 150 conteúdos no canal do YouTube, tem mais de 1.000 seguidores, tem gente pra caramba lá, e eu imagino que o volume de horas consumidas de conteúdo é enorme. E dos vídeos que eu acompanhei seu, tanto da rede de Instagram quanto de YouTube e tal, você tem uma energia altíssima. Né? Que bom. E essa energia, ela traz energia pra gente que está assistindo e faz muita diferença para quem é da área de vendas. Porque vendas sem energia, como é que você, Priscila, mantém a sua energia? Onde você carrega a bateria? Essa é a pergunta mais complexa que você me fez de todas. Primeiro, eu posso te garantir que eu tenho muita fé. Uhum. Onde eu carrego minha energia é na fé, porque eu acredito, de verdade. E para acreditar, é óbvio que eu tenho que estar de bem comigo. Por mais que as coisas aconteçam na vida da gente, minha vida não é nem um mar de rosas também, porque a gente sempre tem, né, os corre daqui, os perrengues de lá. Mas eu acredito muito que se eu tô aqui nesse momento presente, eu tenho a capacidade de resolver. E estar conectada comigo passa por eu trabalhar bastante meditação, tentar me conhecer bem e saber que de alguma forma eu posso colaborar com o mundo. Isso me move, de verdade. Esquece esse negócio de propósito que as empresas falam, mas o que me move? Você fala, poxa, Pri, tem mais de, sei lá, eu nem sei quantos vídeos que eu tenho lá, mas assim, eu faço tudo com muito amor. E eu acredito que aquilo que eu faço algum dia vai ser útil para alguém. Entendeu? Então, da onde que eu tiro essa energia? Eu tenho fé, me conheço e acredito que posso fazer diferença na vida de alguém. Isso é tão louco, porque quando as pessoas às vezes vêm, e por isso que eu falo que não é dinheiro, né? Dinheiro é óbvio, a gente precisa. Eu também tenho boleto, tá? Eu sou vendedora, Claro. também tenho dívida para pagar. Mas assim, quando eu entro numa sala de treinamento, numa palestra, nas convenções, e a pessoa vira e fala assim, Pri, você mudou minha vida, cara. Olha, eu choro, de verdade, porque eu olho e falo, ai, puxa, eu tô cumprindo o meu papel, Chama esse papel do que você quiser. Propósito, sei lá. Isso me move. Então, por mais perrengue que às vezes eu tenha, minha equipe sabe disso, eu nunca deixo de fazer a minha entrega. Porque eu acredito que em algum momento as pessoas certas vão se conectar com aquilo para que eu possa interferir de uma maneira positiva. Então, eu entrego o meu melhor. Sabe que você falou de fé? Mateus 5:13 até 16, ele tem uma passagem que ele fala que vós sois o sal da terra. Né? E o que ele quer dizer, né, no contexto até o 13? Ele diz o seguinte, ele fala de propósito, porque como sal, você veio para a terra para salgar. Né? Então, como alguém que entende tudo de vendas, você veio aqui para entregar o seu melhor para capacitar essas pessoas para vender mais. E se como sal você não servir para salgar, você vai servir somente para ser pisada pelos homens e ser jogado fora. O que significa que você não está cumprindo o seu propósito. E eu vejo na tua rede que você cumpre o seu propósito, entendeu? Que bom. Fico feliz porque às vezes não é fácil, né? Às vezes você está passando por um monte de fase complicada, pessoal, mas eu tô lá. Cada vez que eu paro para gravar, cada vez eu falo assim, bom, aqui eu me comprometi, vou entregar o meu melhor, cara. E assim, eu entrego o meu melhor. Pelo menos o que é o melhor que eu sei é que é naquele momento, né? Mas eu entrego. E eu gosto da energia, sabe? Eu acho que tudo na vida, até você que veio da área de exatas como eu, e não tô falando de esoterismo, não tô falando de religião, tô falando de
física, tudo é energia. Então, Einstein já dizia isso, onde você coloca energia, aquelas moléculas, elas de alguma forma, elas se potencializam naquilo que você acredita. E eu acredito nisso. Eu acredito que quando eu levo o meu melhor para as pessoas, eu de verdade recebo. Né? Porque eu me sinto uma pessoa muito abençoada, sabe? Eu tenho muita gratidão por poder sair por esse Brasil afora e pelo mundo para falar de vendas, que é uma coisa que eu amo. E eu falo, pô, olha que legal, né, cara? Eu entrego o meu melhor, que eu acredito também na roda da prosperidade, que quando você dá o seu melhor, de uma certa forma, aquilo te retorna. E, de novo, não estou falando de dinheiro. E, além de tudo, eu faço o que eu amo, contagio as pessoas e ganho. Olha que beleza. Alguém me paga para fazer o que eu amo. Isso para mim é sucesso. Eu ia falar isso, né? Que o que você faz tem muito amor envolvido. E quando a gente pega, por exemplo, a explicação do amor segundo Spinoza, ele fala isso, né? Que o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Ou seja, qualquer coisa que está fora de você, que te traz alegria, significa que você ama. Mas aí precisa explicar o significado de alegria. E ele fala que alegria é tudo que te dá energia para fazer. Então acho que eu já te respondi, né? Total. Vamos para a tecnologia agora. Como é que a tecnologia está impactando o processo de vendas atualmente? Bom, eu acredito assim, tirando a parte que as empresas... Imagina assim, ó. Tudo que é operação de vendas, fatalmente vai virar tecnologia. Vai virar um CRM, uma inteligência artificial, um mapa de oportunidade, o nome que todo mundo quiser dar. Então, tudo aquilo que é operação, que é operacional, pelo que eu leio, vai virar máquina. Ponto. O que, por um lado, o vendedor ele acha que ele pode ser substituído, por outro, eu diria que quanto mais ele aprender a se relacionar, mais ele souber usar a tecnologia, melhor vendedor ele vai ser. Muitos vendedores falam assim, Pri, que eu tenho uma palestra que fala só sobre isso, né? Aí ele falou assim, você está querendo dizer que eu vou ser substituído por máquina? Eu falo, não, mas você vai ser substituído por alguém que usa as máquinas melhor do que você. Perfeito. Então, e aí eu encontro muita resistência na área de vendas com relação à tecnologia, principalmente em redes sociais. Quando eu falo que lá, no planejamento, o cara tem que, entre aspas, stalkear o cliente, no bom sentido, entender como é que ele pensa, o que ele sente, tudo aquilo, o que ele lê, onde que ele está. Muitos vendedores não têm nem rede social. LinkedIn, por exemplo, posso falar o nome aqui porque é uma das únicas redes que a gente tem hoje que é corporativa. O cara só entra no LinkedIn muitas vezes quando ele está procurando emprego. Isso é verdade. Putz, é um absurdo, porque LinkedIn você participa de grupos, você conversa com outras pessoas, você consegue ter visibilidade. Então eu falo, gente, olha, a tecnologia ela veio para ajudar. Por mais que em muitos momentos, se você não souber usar, ela atrapalha, ela veio para ajudar. E o vendedor bem preparado, na minha leitura, ele tem que usar, sim, todos os recursos possíveis e imagináveis para ele entender a cabeça do cliente. Então, eu acho que, na minha leitura, ainda a gente está longe nessa jornada. O vendedor, ele... de novo, desculpa, estou generalizando, mas, assim, é muito do que eu percebo, sim, né? São cheiros que eu vou fazendo minha leitura das empresas que eu trabalho. Mas os que estão começando a usar já estão começando a ter um resultado diferente. Ele tem que entender não só da rede dele, mas ele tem que entender da rede do cliente. Vou te dar um exemplo. Às vezes, vamos supor, eu sou um vendedor de bebida e eu visito um mercadinho X. Cara, o cara é capaz de visitar o mercadinho X e não stalkear o que está em promoção na rede social do cliente. Aí eles viram para mim e falaram assim, Pri, mas o mercadinho que eu atendo é muito pequenininho, ele não tem nem rede social. Eu falo, ótimo, ensine o seu vendedor a fazer, o seu cliente a fazer a rede social dele. Então, não tem como não usar a tecnologia daqui para frente. Pode demorar, mas assim... É isso. Não tem... Eu brinco com eles que eu falo... Aí tem muitos que falam assim, mas eu não gosto. Eu falo, olha, amigo, você gostando ou não gostando é o que tem para hoje. Ou você aprende ou você aprende. Eu também odeio fazer musculação. Só que meu médico virou para mim e falou, Priscila, você já tem mais de 50 anos, você já sabe que na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Então, essa é a mensagem de tecnologia. Use e abuse das redes sociais
para ajudar a entender a cabeça do seu cliente e também para você melhorar a sua autoridade. Imagina assim, ó, você é um vendedor, pegar esse mesmo vendedor de bebida, você põe toda a sua rede lá para te seguir no Instagram e você fica dando dicas no seu Instagram, por exemplo, para ajudar a vender bebida, pô, isso é autoridade. Sim. E a gente tem que perder esse mito de que a autoridade é quem tem 300 milhões de seguidores. A autoridade é o quanto que eu sou importante para a minha rede. Tem níveis diferentes de autoridade. Então, se o vendedor for uma micro-autoridade para a micro-rede dele, ele já está melhorando o resultado dele. Sem dúvida. Sabe uma brincadeira que é legal de fazer com a inteligência artificial? Você pega, por exemplo, o GPT já na versão 4. Então você pega, por exemplo, e fiz um teste com o nosso aqui, né? Pedi para ele comparar o meu site com o site do meu concorrente. Coloquei as duas URLs, e falei para ele me dizer com qual das duas empresas que ele compraria a solução. Olha que Aí ele analisou as duas e trouxe, olha, compraria você, né, por causa disso, e compraria o teu concorrente por causa disso. Falei, bom, tá bom. Então agora, sabendo disso tudo, se comporte como um vendedor meu, né, usando a metodologia, vou colocar a sua lá agora, né? Pode colocar. Se comportando com essa metodologia, como é que você faria a oferta para os clientes? Aí ele começou a me mandar uma pergunta e eu tinha que responder. Aí ele mandava uma pergunta e eu respondia, para criar as objeções e tal. Aí eu falei para ele, agora inverta. Agora você não é mais o vendedor, agora você é o cliente. E aí ele começou a fazer o outro papel para treinar esse tipo de coisa. E você pode simular com ele, por exemplo, se você carrega nele todo o seu formato da metodologia, você pode compartilhar isso, por exemplo, esse prompt com as pessoas durante as suas palestras de treinamento, e eles podem fazer a simulação usando a sua metodologia para fazer os ensaios. Que legal, cara. Isso eu não tinha pensado. Eu já uso bastante também para fazer essas comparações do tipo. Eu vou te dar um exemplo até do que eu venho falando aqui no nosso bate-papo. Eu tenho muitas pessoas da área de vendas que me solicitam, porque já conhecem, já saiu de outras empresas e tal. E tenho muitas pessoas da área de RH que também me solicitam, porque às vezes é uma demanda interna de vendas, ou está lá no budget que ele tem que trazer alguma metodologia para vendas e tal. E às vezes eu faço um aprofundamento de conhecimento de persona. E eu falo, olha, hoje, me cite, sei lá, partindo de um diretor, vamos supor de RH, de um gerente de treinamento, aí eu vou desenhando a persona. Quais são as principais dores que eles enfrentam e desafios nas empresas de tal porte para adquirir uma metodologia de vendas? Cara, é louco, ele responde, né? E olha que a gente está falando de ChatGPT e quando eu pergunto em sala, muitas vezes, ou em palestra, não estou falando de nada disso, tá? Eu estou falando de um LinkedIn, Sim. de um Instagram, de um TikTok, né? A gente tinha aquela ideia de que TikTok era dancinha. A gente sabe que o TikTok hoje entrega muito conteúdo. Sim. Então, assim, olha, para você entender a distância que a cabeça e a mentalidade tá da velocidade que o mundo traz de oportunidade hoje, no digital. É isso. Se o vendedor não tentar se evoluir, tá ferrado, né? Não, pensa assim, ó, vamos falar de novo de LinkedIn. Se eu tô lá, sou um speaker lá do LinkedIn, e eu, de repente, todos os compradores de todos os clientes podem estar lá. Ou uma grande parte está lá. Ou os que estiverem lá estão me vendo. Sim. Entende? Então, assim, e eu tô falando de rede social, não tô falando nem de ChatGPT. Entendeu? Então, ainda tem muita distância. E aí tem uma reclamação gigante, né? Ah, mas eu vou ser substituído. A resposta está neles mesmo, né? Exatamente. Se o que você faz pode ser substituído, vai. Exatamente. Exatamente. E isso passa por gestores também, tá? Eu falo, toda vez que eu faço uma brincadeira, eu falo, quem aqui tem LinkedIn, por exemplo, né? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo assim, quem alimenta o LinkedIn pelo menos uma vez por mês? Metade já baixa. Uma vez por semana? Todo dia? Aí ninguém. Nunca ninguém. Eu falo, então, como é que você quer ser uma autoridade para o seu cliente? Isso quando o cara não pega só alguma coisa e compartilha, acho que tá, né? Pô, exatamente. Você viu alguma coisa do seu cliente? Vai lá e publica você, né? Faz alguma coisa, dê você início, né? E pensa assim, né? Todas as vezes que eu vou visitar algum cliente que eu não conheço, principalmente o interlocutor que eu não conheço, eu entro no LinkedIn para eu saber quem é o Cris.
Ele veio da onde? Quando eu olho o histórico do cliente, eu sei o tipo de cultura organizacional que você passou, eu sei os tipos de cargo que você viveu, eu sei o tipo de assuntos que você se interessa. Aí eu entro no próprio LinkedIn da empresa. Dentro do LinkedIn da empresa, me diz toda a estratégia daquela empresa. Se você souber ler, você já sabe tudo. E a coisa mais legal em vendas é quando você chega com o interlocutor e você está mais preparado do que ele. Então, significa que você fala, pô, pera um pouquinho, a Pri se preparou para a visita. Óbvio que eu aplico o meu método, né? Então, eu sempre trago algo que é interessante para o cliente. E onde que eu busco isso? Não tem bola de cristal. É um LinkedIn, um Instagram. Quando é Instagram aberto, eu pesquiso. Então, vai te dando input para a própria conversa de vendas. Ô, Pri, as pessoas, elas acabam muito mais caindo na área de vendas, né, do que se formando para a área de vendas, né? Sim. Acha que isso vai mudar em algum momento? Sei que é chute, mas Não vai. Talvez daqui, sei lá. Quando essas profissões novas começarem a ser mais exigidas, porque o histórico da nossa área é muito ruim, né? As pessoas caem porque falam assim, eu vou trabalhar na empresa tal, nem que seja como vendas. E a gente tem um preconceito historicamente com vendas. Imagina o seguinte, vendedor nunca foi uma pessoa confiável. E aí você vai para uma loja, aí o vendedor vem para você e fala o quê? Posso ajudar? Aí você responde o quê? Não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. E aí faz tudo igual, a gente só fortalece esse estereótipo que as pessoas têm de vendedor. Então, e o nosso cliente, assim como sua mãe, a minha, falava não fale com estranhos, o cliente também tem lá o alerta dele de que vendedor não é confiável. Então, isso é um ranço histórico. Eu falo que a gente sabe desse preconceito, até a gente, por exemplo, da área de vendas, eu brinco muito também, falo assim, se seu filho, sua filha, que você está investindo lá na educação, está pagando uma escola e tal, vira e fala assim, papai, mamãe, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Quer ser o quê, filho? Vendedor. Pô, vendedor, filho? Caraca, eu tô gastando uma fortuna para você ser vendedor. Então, a gente tem um estereótipo ruim, né? Com muito preconceito, inclusive do passado, que é uma das profissões mais antigas e tal. Por isso que na minha leitura, pode ser que mude, mas não sei se a gente... Isso é assim só no Brasil ou só que é fora também? Eu acho que é fora também. Fora também? Eu já trabalhei com pessoas nos Estados Unidos, em Portugal e na Espanha, especificamente para uma rede que eu atendo de colchões. É tudo igual, gente. É engraçado, por isso que eu falo que é modelo mental. Porque é tudo igual. O que muda vai impactando a cultura daquele país, daquele povo e tal, mas de resto é tudo muito parecido. E se você tem, por exemplo, um vendedor iniciante ou alguém que está ali, que conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando? Estude. Venda se aprende, estuda, tenha meta, tenha o seu foco, entenda o que você está fazendo, que o que você está fazendo ali na sua carreira é o que vai te levar para os seus sonhos. Então, quanto melhor você fizer, eu acho que assim, o vendedor, e aí eu falar como vida, você nunca pode querer ser sempre mais um, né? Essa visão mediana da vida, na mediocridade no sentido da linha média, né? Como a própria palavra diz, não é pejorativo. Cara, você vai entrar numa equipe de venda, você vai se esforça para ser o melhor vendedor. E como que você se esforça para ser o melhor vendedor? Estuda. Estuda, vai, faz curso, compra livro, participa. Tem tanto conteúdo gratuito hoje na internet, verdade. Gente. Antes você falava, tem 150 vídeos seu disponível. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Hoje não precisa, cara. Baixa conteúdo. Tem tanta gente boa, não só eu, mas tem um monte de outros especialistas em vendas que levam conteúdo, cada um na sua área, porque a venda ela é uma ciência, né? Então, assim, o que eu fiz na minha área? Me tornei uma especialista em venda de valor, que é um recorte da venda. Agora, tem especialistas para tudo, em qualquer profissão. Então, estuda. Não acredita que vendas não se aprende, porque aprende. Você vai afiando lá o machadinho, o negócio vai funcionando. Ficando bom. Vai ficando bom. Tem mais uma pergunta para você aqui, ó. Quais são as tendências atuais no treinamento de equipes de vendas que você vê emergindo? Boa pergunta. Eu vou voltar um pouco no nosso bate-papo. Eu acredito que, primeiro, o papel do líder hoje cada vez mais é ser um líder treinador.
porque como você falou, as equipes estão muitas vezes distantes, elas estão às vezes em casa, então o papel do líder para mim é muito importante. Então, treinar liderança. Até o ano passado eu treinava muito a equipe de vendas, muito, e equipes de liderança também. Esse ano aconteceu uma inversão gigante. Eu estou treinando muito líder e estou dando suporte para as equipes de vendas. Então, eu preparo o líder, treino o líder, aplico o método para que o líder aplique na equipe e depois eu entro como suporte. Por que isso está acontecendo também? O turnover em vendas está muito alto. Hoje o vendedor troca um salário de 5 por 5,5. Então, isso, 5,5 bananas, tá? Sim. Não estou falando em reais. Por R$50, R$100, o vendedor está trocando de empresa. Então, as empresas não estão dando conta do turnover. E está cada vez mais difícil encontrar um vendedor que realmente seja diferenciado. Eu tenho muitos clientes que têm muitas vagas em aberto e não conseguem pôr gente. Até porque, isso é uma outra parte do treinamento que eu acho que é interessante nesse cenário. Hoje, como a profissão de vendas não é vista como uma profissão, né? É uma profissão show, legal, glamourosa, que as pessoas venham. O mesmo salário que ele ganha em vendas, batalhando, jambrando, visitando o cliente, ele tem uma série de outras oportunidades sem sair de casa, em trabalhos de internet, digitais, que dá muito menos trabalho do que vender e que ele vai ganhar a mesma coisa. Então, a gente está numa concorrência meio desleal, né? O físico, que seja mesmo a venda digital, com a própria parte de oportunidades digitais que a pessoa tem. Então, uma das tendências é treinar líder. A outra tendência é para que o líder realmente treine o vendedor. A outra tendência é o líder ir para campo treinar. Pode parecer ridículo eu falar isso, porque isso daí você fala, pô, Pri, mas eu vi isso há 20 anos atrás, com o papel lá do gerente treinador. Só que ele voltou. Ele voltou para que eu acompanhe o meu liderado em campo e em campo vou dando feedback do cheque de conhecimento. Não estou falando de análise de perfil, nada disso. Estou falando de cheque, que nem o método. O método ele tem um cheque, que o líder consegue visualizar. O cara fez isso, o cara fez aquilo. O cara apresentou comportamento XPTO para manejar a objeção. Então, o líder está voltando para campo, o papel do líder está bastante importante. E, por fim, não tem como, até por tudo que a gente conversou até agora, não falar de digital. Então, hoje eu vejo muitas empresas me chamam para falar desse novo perfil de vendas que envolve o digital. Como que ele vira uma autoridade para micro, né, rede que ele tem, qual o tipo de comportamento que o vendedor tem que levar. E quando eu vou para grandes contas, por exemplo, que são contas mais estruturadas, aí a gente começa a falar de plano de contas. Porque dentro do plano de contas, que sempre existiu, eu preciso lá no planejamento contemplar outras informações que o digital me traz hoje. Sim. Então, eu diria isso, uma elevação na importância do papel do líder como treinador, o líder acompanhando o cheque de conteúdo em campo e trazer o digital para mais perto. Como é que você está vendo o futuro, né, do setor de vendas para frente? Como você está enxergando isso? Eu acredito que os vendedores, tiradores de pedido vão sim sumir do mercado. Isso eu leio bastante pesquisa, a gente entende que aí até com essa vinda de ChatGPT, inteligência artificial, eu falo, se vocês acham que a pandemia trouxe uma revolução no mundo, é porque vocês ainda não estão enxergando a revolução que a inteligência artificial está trazendo. Então, o vendedor que só tira pedido vai ser substituído sim por máquina. Eu acredito que as máquinas... Isso tem até algumas pesquisas que arriscam que de 30% a 40% das equipes de venda, das pessoas que participam das equipes de vendas vão reduzir. Eu vejo uma trajetória muito parecida como era o telemarketing, lembra? Lembro. Que tinha centrais de atendimento e aí hoje não precisa. Porque veio lá a inteligência artificial e as pessoas tiveram que fazer outra coisa na vida. Isso vai acontecer com vendas, na minha leitura. Vejo que quem aprender a dominar mais rapidamente a tecnologia vai conseguir virar talento mais rápido também. E penso que daqui para frente também uma tendência é dentro dos
CEOs, né, da vida, dentro dos cargos de tomada de decisão mais elevadas, não tem como a pessoa não ter passado por vendas. Isso também é muito importante. Por outro lado, tem muita oportunidade de negócio hoje, de negócios novos, de produtos novos, de serviços novos com a vinda do digital. Isso vai exigir que eu tenha vendedores mais preparados. Eu tenho parceria com uma empresa de e-commerce, por exemplo, que sistematiza e-commerce para as empresas. E é muito interessante, porque eles criam os funis de vendas, todos, né, robotizados. E onde que está o maior problema na conversão? É a hora que o lead chega para falar com a empresa e aquele lead tem que falar com uma pessoa. E aí a minha taxa de conversão vai lá para baixo. Então, você vê que tem muita oportunidade acontecendo, desde que você esteja preparado. Tem índice de conversão adequado? O mínimo, pelo menos? Para algum segmento, coisa assim? Eu arrisco dizer que não. Porque vendas está cada vez mais estratégico. Lembra que assim, tudo que for muito genérico em vendas, eu sempre fico com o pé atrás. Porque se eu não conheço a sua operação, o seu tipo de perfil de cliente, assim, cada segmento tem uma média deles. Isso eu percebo, que cada segmento tem 4% aqui, mas eu gosto de entender o funil de vendas de cada empresa, porque ele não é tão simplista que nem a gente vê no digital. E funil de vendas, vamos combinar que é um conceito antigo também, né? Sim. É que agora com o digital as pessoas estão falando como se fosse a quarta maravilha, né? Do planeta. Descobriram, né? Descobriram, mas cada funil de vendas é um funil. Então, por exemplo, quando eu estou num funil de ativação, para mim é um funil. Quando eu estou num funil de prospecção, para mim é outro funil. Isso eu faço, inclusive, lá com a minha equipe. E eu vejo que, às vezes, essa coisa do digital vai misturando tudo, sabe? E eu tomo um pouco de cuidado com isso, porque não dá para dizer que vendas é simples hoje, entende? Está cada vez mais complexo. Mas, por exemplo, se uma empresa vamos imaginar que a empresa está iniciando, tá? Você acha que um ano, por exemplo, ela já consegue ter indicadores suficientes para ela entender como é que é o índice de conversão dela, para poder estabelecer algumas metas? Com digital, fácil. Já, né? Antigamente, não. Né? Mas com digital, fácil. Depende da estratégia digital que ela tem, depende do desenho. E aí eu vou te dar uma leitura muito minha. Mais importante do que você entender seu serviço hoje é você entender qual que é a sua persona. Quem é? Porque entendendo minha persona, eu vou entender o que essa persona precisa e dentro do meu nicho eu desenho meus produtos e serviços. Você vai ver que no livro eu falo disso. A segunda coisa que eu falo, na verdade, é que você tem que ter produtos, enxugar seu portfólio. O que eu vejo hoje é que as empresas que mais estão patinando são empresas que têm portfólio muito gigantes. E aí fica muito difícil você competir, entende? Porque você está competindo com um monte de gente ao mesmo tempo. Não tem mais aquela máxima de que a empresa A, que é líder, compete só com a empresa B, que é a segunda marca. Não é. Hoje tem marcas regionais, tem marcas de fora. O jogo é outro. Eu, inclusive, escrevi o livro Que Vendas é o Jogo. Você vai ver que eu fiz uma analogia com o tabuleiro de xadrez. Por quê? Porque antigamente eu falava que vendas é um tabuleiro com umas peças de dama, que era um pouco mais tático do que estratégico. Tirou as peças de dama do tabuleiro e a gente colocou no tabuleiro peças de xadrez. O mercado é o tabuleiro e as peças mudaram. E cada peça exige uma jogada diferente, num jogo diferente, com oponente diferente. Ou seja, não dá mais para... Eu não arrisco ser genérica em vendas, porque o jogo está mais complexo. Bem, para quem está vendo a gente, é deste livro que a Pri está falando. O livro é muito legal, né? Vendas, este é o jogo. E aqui dentro tem algumas ferramentinhas aqui, se é que eu posso chamar de ferramenta, mas tem uns jogos aqui. Exercício. Uns exercícios muito bacana. E aqui, tem aqui no capítulo 1 que você é a peça principal. Depois no capítulo 2 aqui, avance em seu produto e serviço. Pule 2 casas e entregue o seu produto. Sorte ao revés. Volte uma casa, você não se comunicou. Maravilhoso. Depois no capítulo 6 está falando sobre bônus. Você encantou o cliente. Né? E você é o vencedor neste jogo e na vida. E tem um monte de coisa legal aqui, gente.
Tem uns tabuleiros que ela desenhou, tem frases muito bacanas também no meio do livro aqui que eu já li. Tem uma aqui que diz o seguinte, pode dar spoiler? Claro. O segredo do negócio é entender tudo sobre pessoas. Quanto mais você conhece de pessoas, mais entende de negócios. E tem várias frases. Essa daqui tá assim, ó, tá vendo aqui, ó? E tem várias daqui aqui dentro que certamente vai dar para você usar. Não só, né? De repente as pessoas querem fazer treinamento com o próprio time, Sim. né? Pode utilizar o livro, né? Para poder trabalhar isso internamente. Tem muita coisa legal então, aqui. foi isso que eu pensei. Eu gosto de treinar, né? Eu gosto de coisas práticas e aplicáveis, graças à minha cabeça de vendedora. Então, eu não queria criar um livro, ou escrever um livro que a pessoa não pudesse pôr em prática, sabe? Então, cada capítulo, ela consegue fazer do negócio dela. Então, você vai pegar o livro, você vai ver que finalizou um capítulo, tem lá seus aprendizados desse capítulo, e depois eu tenho até umas páginas que eu pus para tirar do livro, para você ir colocando. Eu sou muito visual, né? Uhum. Para você ir colocando na parede qual que é o seu jogo de xadrez, qual que é o jogo que você tem que vencer. E aí cada um é um. Entendeu? Você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu, cada um faz o seu. Eu gostei dessa analogia que você fez, né? Que você tirou as peças da dama e pôs as peças do xadrez e muda completamente, né? Porque o poder das pedras... Muda, você tem que estudar mais. Você vai estudar mais, você vai entender onde que cada uma, você vai estudar mais as jogadas do cliente. Na época eu estava muito impactada que eu estava assistindo aquela série do Netflix, do Gambito da Rainha, e eu achei incrível. Não estou falando da personagem, mas estou falando a forma que ela conduzia as coisas, o que ela estudava as jogadas, pensava, aí vamos voltar nos cálculos, né, números. O número de jogadas que aquele oponente fazia, sempre aquela depois daquela. Eu falava, gente, isso é entender o cliente, é isso que o vendedor hoje precisa entender. As jogadas que o cliente faz te dão tudo. Uhum. Tudo. Pri, eu já sei que eu já estourei o horário, né, da sua agenda, estou preocupado com o seu horário aqui, mas pensando no vendedor hoje, de um B2B, sabendo que essa mudança de mercado, é mudança para conseguir encontrar o cliente, está cada vez mais difícil, qual dica que você deixaria para essas pessoas? De onde que ela poderia começar, ou até para o gestor, né? Como é que o gestor poderia fazer para iniciar esse trabalho de busca de novos clientes? Primeiro que é aquilo que eu falei, eu acho que é importante você entender quem é o seu cliente. Persona dele, porque qual que é a sua persona, né? Porque às vezes eu falo assim, para quem que você vende? Qual que é seu perfil de cliente? Ah, eu vendo para todas as mulheres de tanto a tanto. Gente, não vende. Hoje, assim, com perdão da marca, nem a Coca-Cola vende mais para todo mundo, né? Então, você tem que entender claramente quem que é a sua persona, quem que é o seu cliente. Uma vez que você entendeu, você vai entender onde que esse seu cliente está. Seja no LinkedIn, seja enfim, numa dessas listas que você tem, seja no seu concorrente, você vai buscar. Tem várias formas de você criar conexão para buscar o seu cliente em eventos. Por exemplo, eu vou nos eventos que estão meus clientes e onde estão os nossos clientes de RH e de tendência e tal. Então, eu estou lá. Porque lá eu consigo ir criando conteúdo, os clientes vão me vendo, vão entendendo, enfim. Então, entenda qual é o seu cliente e veja onde que esse cliente está. Eu acho que isso é muito importante, porque você vai entender como chegar nele direto ou, que é uma coisa que é muito importante, talvez eu tenha me esquecido nas tendências, que tipo de parcerias estratégicas você vai fazer para chegar nesse mesmo cliente. Ah, poxa, eu tô com você aqui, a gente tem lá uma persona que é gerente de treinamento. Poxa, como que eu e você conseguimos ganhar junto a jornada do cliente? Como que a gente consegue juntos oferecer algo que o meu cliente precisa ou algo que ele nem sabe que ele precisa? Então, eu tenho um plano de parcerias para isso. Então, entenda onde está a sua persona, de verdade. Eu até vou me arriscar dar uma dica que eu sempre dou em treinamento. A gente tem uma ferramenta que está disponível na internet que chama Mapa da Empatia. Mapa da Empatia. Simples, né? E essa brincadeira você vai olhar lá e você vai criar a sua persona, vai entender qual que é a sua persona. Em cima disso, entenda onde ela está para entender seus canais de vendas. E, por fim, pegue parcerias estratégicas, collabs, ecossistemas que te ajudam a chegar no cliente. Antes das suas considerações finais, eu queria saber se você tem algum livro, além do seu, obviamente, de novo, que está aqui para recomendar. Tem algum livro, alguma série, algum filme?
Cara, eu gosto muito do Neil Rackham. Eu tomo cuidado com livro, porque livro... São poucas pessoas que gostam de ler, né? Assim, livro mesmo, físico. Mas eu fiz questão de fazer o meu físico por causa disso. Desse do Spin. E mais do que isso, eu acho ele... Você acha ele no YouTube falando da proposta de valor, que eu acho bem legal. Tem um livro que eu gosto muito também, que ajuda a organizar as ideias, que é inclusive do Han Charan, com mais 2 escritores, que é do planejamento à execução, que eu gosto bastante, eu acho que é bem legal, porque ele organiza as ideias em 3 pilares que toda empresa precisa. Um pilar é gestão, outro pilar é processos e outro pilar é pessoas. E eu acho que isso te ajuda muito a entender do planejamento à execução. E eu acho que a gente tem alguns gurus aí em vendas, né? Então, quando você pega Como Chegar ao Sim, você pega livros que apesar de livros até já best-sellers, até antigos, mas que não muda muito essa percepção. E tem um que eu particularmente acho que ajuda muito as pessoas nesse mundo digital, que é um livro que chama Receitas Previsíveis. Ah, legal esse livro. Que é de um dos fundadores lá do Salesforce, que eu acho que é bem legal você entender esse novo movimento, que para a gente é novo, né? Mas para ele já não era novo. Eu acho que é bem legal também. Boa. Alguma filme, série? Não estou lembrando agora. Tem uns filmes que o pessoal fala, né? Daquele O Lobo de Wall Street. Esse filme é... É bom. Tem o Lobo de Wall Street, que é legal. Tem a Roda da Fortuna, que fala da venda de uma ideia inovadora. É que hoje é tão difícil a gente estar tão atualizado em filme, né? Em tudo. Tem o Negociador. Então, assim, saiu uma série nova agora do Negociador, mas eu não arrisco a indicar, porque eu também não assisti. Mas, assim, me parece ser bacana. Me parece ser muito baseado em estratégias de negociação, que eu particularmente gosto muito. Mas eu acho que é isso. Hoje em dia a gente tem cinema de tudo quanto é lugar, né? Você vê cinema da China, da Coreia, dos Estados Unidos, ficou até para trás, da Arábia. Então, assim, eu estou tentando ir me atualizando também, mas às vezes não consigo acompanhar. Por isso que eu prefiro não arriscar. Superpoder. Teu celular tem todos os WhatsApp do mundo. Que mensagem você mandaria aí nesse fechamento da sua consolidação? Tô pensando. Um fechamento, já falei tanto, cara. Um fechamento é que, assim, acredite em você. De verdade. O vendedor, ele tem que acreditar nele. Ele tem que acreditar que ele pode, sim, fazer aquilo que ele se propõe a fazer. E tenha método. Estude. Porque não vive em cima dessa máxima de que para vender você não precisa estudar. Hoje, para vender, você precisa estudar, se atualizar e entender como que você consegue se diferenciar na sua carreira, no seu negócio, porque eu falo muito com o empreendedor também, no seu negócio. Se é para vender mais do mesmo, nem gaste seu tempo. Como que te acha nas redes? Bom, nas redes, ou você vai me procurar como Priscila Plaça, né, com cedilha, Priscila com H no final, ou como Venda de Valor mesmo. No canal do YouTube, o nome do canal é Venda de Valor. No Instagram eu tô como Priscila com H ponto Venda de Valor. E no LinkedIn, Priscila Plaça também. TikTok também. Boa. Pri. Show. Adorei, viu? Pô, eu que adorei. Foi uma aula, né? Tudo que você trouxe aqui. E a vendas é um tema maravilhoso, cara, né? A gente ia ficar aqui falando 5 horas. Fácil, porque eu tinha muita pergunta para você. Ia falar sobre comissionamento, ia falar sobre tabela de preço, ia falar de um monte de coisa. Vamos pra websérie agora. Partiu websérie. Vamos construir, de repente, alguma coisa junto, fazer algum curso junto, alguma coisa que eu acho que tem um baita de um potencial. Legal. Te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A sua energia é maravilhosa. E estar com você foi um negócio, assim, motivador. Ah, que bom, que bom. Esse é o meu propósito. Mais um dia estou no meu propósito. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aqui quem também está assistindo. Boa. E aí, gostou? Viu a importância, se você é vendedor, precisa se preparar, precisa estar pronto para poder falar com o seu cliente e assim poder fazer uma venda de valor. Porque se for para você vender a mesma coisa, não vale a pena nem para o teu cliente e nem para você. Porque talvez o teu resultado seja exatamente o mesmo que você já estava, né, conquistando. Para conquistar algo mais, faça diferente.
faça mais, leia o livro da Pri, para você saber muita coisa aqui, muita metodologia que ela tem lá, que ela já explicou, e as atividades que ela colocou aqui dentro, que são maravilhosas, tá bom? Valeu, te espero no próximo episódio.